Olá a todos, amigos e irmãos da Igreja da Família Cristã. Aqui é o pastor Felipe, eu estou com você nesse nosso primeiro culto online, nessa época de quarentena. A Igreja da Família Cristã está aqui para trazer uma mensagem para o seu coração, para ministrar um pouco da paz que vem de Deus. E nessa noite a gente quer, todos juntos como igreja, estarmos reunidos nesse momento, para que a gente tenha um tempo de reflexão, um tempo de oração, um tempo onde a gente vai ouvir aquilo que Deus tem para a gente nesses tempos que são tão incertos. Então, você que está em casa, com a sua família, eu peço que nesse instante você possa orar junto comigo antes da gente iniciar esse nosso encontro. Então, vamos orar juntos. Deus, estamos todos juntos aqui, como igreja, não fisicamente presentes e juntos, mas estamos em espírito, todos juntos. Pedimos que a Tua boa mão esteja sobre nós e que nesse tempo a gente possa crescer e com a Tua graça, Deus, sermos fortalecidos em nome de Jesus. Deus nos abençoe nesse tempo, que seja um tempo, Deus, onde a Tua igreja se fortaleça em família e uns com os outros em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra, porque a gente vive num momento onde está uma tempestade acontecendo, uma tempestade na sociedade, um momento onde as pessoas estão realmente passando por um furacão emocional, um furacão na saúde, um furacão na sociedade. E Deus tem algo para nos falar. Existe uma fé que vem da parte dele que a gente pode nos apoiarmos e termos a certeza de que, se nos apegarmos naquilo que ele tem a nos oferecer, nesse tempo, com a sabedoria que vem dele, nós podemos ser fortalecidos nesse tempo de angústia. Então eu quero ler para você uma história, que ela se encontra em Atos capítulo 27. É o momento onde o apóstolo Paulo está no final do ministério dele. Ele já está próximo do fim da sua vida e ele vai numa viagem rumo à Itália, rumo a Roma. E nesse momento de viagem, ele passa por uma tempestade terrível, um momento onde eles não tinham a certeza da sua salvação, não tinham a certeza da sua segurança. Eu quero que você me acompanhe com o texto que vamos ler agora. Ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Nós embarcamos num navio que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia. E assim começamos a viagem. Navegamos bem devagar, vários dias e com grande dificuldade. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem porque o inverno estava chegando. Então Paulo avisou: homens, estou vendo que daqui para diante nossa viagem será perigosa. O apóstolo Paulo já tinha noção de que algo terrível estava pela frente. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio e com a sua carga, mas também haverá perda de vidas. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão e no dono do navio do que em Paulo. O porto não era bom para passar o inverno, por isso a maioria achava que devíamos sair dali. Começou a soprar o vento sul forte e por isso eles pensavam que podiam fazer o que tinham planejado. Levantamos âncora e fomos navegando o mais perto possível do litoral de Creta. Mas de repente um vento muito forte chamado Nordeste veio da ilha e arrastou o navio de tal maneira que não pudemos fazer com que ele seguisse na direção certa. Por isso desistimos e deixamos que o vento nos levasse. E a terrível tempestade continuou. No dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no outro dia os marinheiros com as próprias mãos jogaram no mar uma parte do equipamento do navio. Durante muitos dias não pudemos ver o sol nem as estrelas. E o vento continuava soprando forte. Finalmente perdemos toda a esperança de sermos salvos. Fazia muito tempo que eles não comiam nada. Então Paulo ficou de pé no meio deles e disse: homens, vocês deviam ter dado atenção ao que eu disse ter ficado em Creta. E assim não teríamos tido toda essa perda e este prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder somente o navio. Digo isso porque na noite passada um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse: Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe deu a vida de todos que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus e estou certo de que Ele vai fazer o que Ele me disse. Porém, vamos ser arrastados para alguma ilha. 2 semanas depois, à noite, continuávamos sendo levados pela tempestade no mar Mediterrâneo. Mas mais ou menos à meia-noite, os marinheiros começaram a sentir que estávamos chegando perto de terra. Então jogaram no mar uma corda com um peso na ponta e viram que a água ali tinha 36 metros de profundidade. Eles ficaram com muito medo de que o navio fosse bater contra as rochas. Por isso jogaram 4 âncoras da parte de trás do navio e oraram para que amanhecesse logo. Aí os marinheiros tentaram escapar do navio. Paulo disse ao oficial romano e aos soldados: se os marinheiros não ficarem no navio, vocês não poderão salvar-se.
De madrugada, Paulo pediu a todos que comessem alguma coisa e disse: já faz 14 dias que vocês estão esperando e durante esse tempo não comeram nada. Agora, comam alguma coisa, por favor. Vocês precisam se alimentar para poder continuar vivendo, pois ninguém vai perder nem mesmo um fio de cabelo. Em seguida, Paulo pegou o pão e deu graças a Deus, diante de todos. Depois partiu o pão e começou a comer. Então eles ficaram com mais coragem e também comeram. No navio éramos ao todo 276 pessoas. Quando amanheceu, os marinheiros não reconheceram a terra, mas viram a baía onde ficava a praia. Então resolveram fazer o possível para encalhar o navio lá. Mas o navio bateu num banco de areia e ficou encalhado. A parte da frente ficou presa e a de trás começou a ser arrebentada pela força das ondas. O oficial romano mandou que todos que soubessem nadar fossem os primeiros a se jogar na água e a nadar até a praia. E mandou que os outros se salvassem segurando em tábuas ou pedaços do navio. E foi assim que todos nós chegamos à terra sãos e salvos. Essa é uma história emocionante. O apóstolo Paulo está ali com Lucas, vivendo um momento onde eles estão rumo a uma viagem, tentando chegar em Roma, mas nesse caminho acontece algo terrível. Uma tempestade que ninguém imaginava, que não tinha precedentes. Essa viagem ela acontece em 2 momentos. Eles saem de um porto, desembarcam no meio do caminho em outro porto. E nesse porto, o apóstolo Paulo ele começa a visualizar que os próximos dias não seriam fáceis. Ele dá um aviso para as pessoas: olha, eu acho que nós não devemos ir mar adentro, a gente não deve assumir essa viagem, porque o perigo está pela frente. Eu vejo que a gente vai perder carga, a gente vai perder pessoas, vai ser algo desastroso. Não vamos por aí. Ele alertou as pessoas. E nesses tempos difíceis, onde a gente precisa de uma fé para navegar em meio a toda essa tempestade que estamos vivendo, um conselho que nós temos, uma instrução, um princípio, é que nós devemos usar o bom senso para não entrar na tempestade. O apóstolo Paulo ele tentou de alguma forma alertar as pessoas, dizer: olha, o caminho que estamos para seguir ele não é bom, não vale a pena, está cheirando chuva forte por aí, não vamos entrar nisso. Muitos tentaram avisar, muitos tentaram anunciar aquilo que estava acontecendo. As pessoas não levaram muito a sério toda essa questão das doenças que estão tomando as pessoas, esse coronavírus que está se manifestando atualmente. Lá no início, quando isso aconteceu na China, muitas pessoas ainda não tinham noção da gravidade, o bom senso ainda não estava alerta para isso. E, infelizmente, a China e outros países na Europa, e até chegar aqui na América do Sul, nós não usamos o bom senso necessário a tempo para que tudo isso fosse estancado na primeira hora. Mas estamos em meio a uma tempestade. E já que isso aconteceu, nós precisamos entender que o segundo princípio, quando as coisas se tornam inevitáveis, a tempestade se tornou inevitável. Não houve bom senso mundial para que a gente fosse privado desse momento. Então nós temos que, nesse instante, quando a tempestade se torna inevitável, enfrentar ela com bom ânimo. Depois que eles entraram no mar adentro e realmente a situação ficou perigosa, as coisas não estavam indo bem, o navio começou a ser açoitado muito forte pelas ondas, as pessoas entraram em desespero, começaram a jogar as coisas ao mar. De repente, no meio daquilo tudo, o apóstolo Paulo ele vai dizer: olha, vocês precisam ter bom ânimo, vocês precisam enfrentar isso, porque eu falei para vocês não virem, vocês vieram, então agora vamos enfrentar isso de um jeito firme, de um jeito onde nós vamos ter condições de sobreviver. Então, quando você está passando por isso, não fique despendendo energia, achando: olha, eu devia ter pensado naquela situação antes e não teria esse problema. Ah, por que as autoridades não tomaram iniciativas de imediato e agora a gente está passando por tudo isso? Depois que a coisa aconteceu, nós precisamos entender que agora é um outro momento. A prevenção, a precaução inicial que deveria ter sido tomada não foi. Mas há coisas ainda que precisam ser feitas. A gente precisa enfrentar tudo isso que estamos vivendo de um jeito sóbrio, de um jeito onde a gente vai com a cabeça erguida, com a fé em Deus, com a paz no coração, entender que há um Senhor sobre as nossas vidas. Que alguém que está aqui para dizer: olha, apesar de tudo isso que aconteceu, apesar de erros humanos, apesar de consequências que são inevitáveis diante de um sistema mundial que foge ao controle de todos, vamos ter bom ânimo, vamos ter uma alegria de saber que há um Pai nos céus que cuida da gente. Vamos saber que apesar de os dias pela frente serem incertos, serem difíceis, a gente tem um cuidado sobre nós. Então, que nesses dias você, junto com a sua família, que você que é membro da Igreja da Família Cristã, você tenha bom ânimo no seu coração, que você se fortaleça, que você possa, juntos, de todos nós, crer nesse bom Deus que vai nos levar até o fim dessa viagem em segurança. Vamos chegar nesse porto seguro, nesse local onde o próprio Deus garante. Então,
saiba que em meio às tempestades existem coisas que se perdem, existem coisas que permanecem e existem coisas que a gente precisa mensurar. E o terceiro princípio que eu quero compartilhar com você é que você só aceite perder para a tempestade aquilo que é secundário. Quando Paulo fala, olha, nós vamos todos sobreviver, nós vamos chegar lá no destino final, mas o navio vai se perder. Os dias serão turbulentos e difíceis, mas chegaremos bem, apesar das perdas. Diante de toda essa tempestade que a gente está vivendo, você vai ter algumas perdas. Perdas financeiras, perdas talvez da sua clientela, atrasos em coisas que você tinha programado na sua faculdade, programas que você já tinha agendado. São coisas inevitáveis. Diante de tempestades, as perdas acontecem, mas você só deve perder aquilo que é secundário. Paulo diz assim, olha, a gente perde o navio, mas a gente não perde ninguém. Que nesse tempo você decida não perder ninguém próximo de você, não perder ninguém emocionalmente, ninguém espiritualmente, não perder ninguém fisicamente, que a sua principal atenção se volte para cuidar das pessoas que estão ao seu redor. Você pode ter algum prejuízo na sua empresa, você pode ter alguma dificuldade depois nas suas vendas, mas isso é secundário, isso você pode repor depois, isso Deus com a sua graça, Ele vai de alguma forma restituir a sua vida. Mas fique firme guardando aquilo que é principal, que são as pessoas, que é a sua vida, que é a sua família, que é aquilo que você mais ama, que você possa nesse instante ter essa certeza e essa convicção, que somente as coisas que são secundárias vão se perder, mas Deus vai restituir e repor aquilo que vamos precisar lá na frente. Mas nesse instante, você tem essa convicção. Não, eu vou fazer aquilo que é necessário, eu vou seguir todas as normas e as orientações que as autoridades estão passando, mesmo que eu tenha prejuízo financeiro, mesmo que eu tenha qualquer tipo de prejuízo secundário, porque o principal é não perdermos vidas, é não perdermos pessoas, é manter a saúde no seu atendimento mínimo para que possa salvar o maior número de pessoas nessa época incerta. Então, que você possa decidir, olha, a gente vai ter perdas, mas só aquilo que é secundário e aquilo que é vital, que são pessoas, não vão se perder. Um quarto princípio que você precisa saber é que nesse momento, além do bom senso, além da precaução, a oração é muito importante. Então, quarto princípio, saiba que bom senso e oração se complementam. Diante daquele mar furioso, diante daquela situação de calamidade, onde eles estavam sem esperança, o texto fala que eles perderam qualquer esperança de salvação, de resgate, de chegarem lá no seu destino. Nesse momento de angústia, o apóstolo Paulo ele desce até o porão do navio, ele dobra os seus joelhos e naquela noite Deus visita ele com um anjo. Ali ele coloca diante do Senhor toda a sua angústia, toda a sua incerteza, todos os seus medos e talvez isso está assolando o seu coração também. Você não sabe como vão ficar os seus pais, que já têm uma certa idade. Você está preocupado com a sua condição de saúde, que tem uma fragilidade. Você está preocupado que pessoas que você goste, que você tem próximo de você, talvez sejam afetadas de alguma forma. Mas nesse momento, o Senhor te convida a buscar Ele em oração. No meio de tudo aquilo, apesar de ter o bom senso de aliviar a carga do navio, de deixar o mínimo necessário para manter um peso que fosse suficiente para o navio continuar navegando e não afundar, não quebrar, baixar as velas, deixar que o vento guiasse o barco, o apóstolo Paulo ele não abre mão da oração. Ele não abre mão de ter um encontro com Deus e fazer com que esse encontro fortaleça a sua alma e traga alívio para o seu coração e para o seu espírito. E quando nós fazemos isso, nós podemos ter a certeza de que Deus, Ele vem e fala conosco no nosso lugar secreto, no nosso quarto secreto, o anjo dele nos visita, o Espírito dele nos visita, a presença dele se revela, se manifesta, mas muitas vezes essa presença que vem, ela não vem com uma presença de intervenção, ela vem como uma presença de orientação. Aquele anjo podia ter muito bem vindo e falado, Paulo, eis que eu cheguei aqui para colocar um fim nessa tempestade, vamos acabar com isso agora. Mas aquele anjo não faz isso. É um anjo mais sóbrio, um anjo que está dizendo, olha Paulo, você vai realmente passar por isso, o navio vai realmente afundar, vocês vão ter uma experiência realmente triste, devastadora, mas chegarão todos bem à praia, chegarão todos bem sãos e salvos. E nesses tempos onde a gente gostaria que num passe de mágicas Deus do céu falasse, olha, coronavírus, doenças, sumam. A gente gostaria que isso acontecesse, mas Deus tem formas diferentes de agir. Algumas delas geralmente incluem a gente passar por toda a tempestade, e algumas vezes o barco não afunda, em outras ele afunda, ele naufraga, mas ele garante que mesmo quando isso acontece, ele está ali, protegendo, guardando, cuidando para que você chegue bem aonde você está. Então, busque a Deus em oração. Como família, orem juntos,
orem pela igreja, orem por suas lideranças, orem pelas nossas autoridades, orem pelos profissionais de saúde que estão enfrentando tempos de pressão, tempos de estresse, tempos difíceis, correndo riscos que a gente não corre. Ore por eles. Ore para que Deus, com a sua mão soberana, com seus anjos agindo em todo mundo, permita que isso se abrevie da melhor forma. Que nesse tempo a oração seja um recurso valioso para você, seja uma âncora para firmar a sua vida e a sua alma nesse instante. Um quinto princípio, enquanto eles estavam ali, Paulo ele assume a frente. Ele vai, de alguma forma, tentando ser um instrumento de Deus ali para que naquele navio, as 276 pessoas que estavam embarcadas ali, tivessem um certo cuidado. Então, o quinto princípio é promova o cuidado daqueles que estão com você. Paulo não queria ter entrado no navio e enfrentado uma tempestade. Ele foi levado porque outros que estavam em autoridade sobre ele decidiram isso. No meio do caminho, ele vê que algumas coisas precisam de bom senso, outras coisas precisam de oração, mas aquilo que era imprescindível também era o cuidado com as pessoas que estavam ali. Então ele se manifesta primeiramente, como já vimos, falando com que as pessoas tenham um bom ânimo. Olha, a gente vai ficar bem, acalmem-se, tenham coragem. A definição de bom ânimo é condição da alma que expressa o excesso de determinação, coragem e força diante de uma circunstância ou desafio perigoso. Ele fala assim, olha, recebemos de Deus uma promessa, recebemos de Deus uma palavra. Sejam fortes, sejam corajosos, tenham determinação de acreditar nisso e permitir que Deus cumpra aquilo que Ele prometeu. Nós vamos passar por dificuldades, mas vamos chegar aonde Deus quer e vamos chegar bem, sãos e salvos. Que você tenha confiança na palavra de Deus. Que você tenha confiança de que Ele realmente cuida, Ele realmente zela, Ele realmente protege, Ele realmente está ali cuidando dos seus filhos nesse mundo. Que a confiança no cumprimento das promessas seja baseado no caráter de Deus, naquilo que Ele prometeu, e não naquilo que as circunstâncias, naquilo que a mídia, naquilo que as pessoas falam. Então que você possa se fortalecer nisso, que você possa cuidar das pessoas trazendo bom ânimo para a vida delas. A segunda forma que você pode promover o cuidado das pessoas que estão com você nesse tempo de tempestades, nesse tempo difícil, é insistir para que eles permaneçam juntos. Eu sei que você já está junto fisicamente dentro da sua casa com seus familiares, com as pessoas que você ama, mas às vezes a gente fica afastados. A gente fica cada um no seu quarto, cada um isolado no seu celular. Quando Paulo viu que as pessoas estavam querendo fugir do navio, ele alertou o capitão do navio, olha, se eles saírem, nem eles vão sobreviver, nem a gente, nós precisamos ficar juntos nesse momento. Que nesse instante que estamos vivendo, você fique junto da sua família realmente. Você tenha conversas que você nunca teve, que você possa ter momentos de brincadeira que você fazia tempo que não tinha com seus filhos, com seu cônjuge, que você possa realmente achar uma cumplicidade que até então não estava sendo vivida. Deus precisou parar a nossa sociedade, Deus precisou parar a igreja, Deus precisou parar o mundo para que as pessoas se voltassem para suas casas, para suas famílias, se olhassem de novo, tivessem ali novamente aquele momento em volta à mesa para terem as suas refeições, o seu café da manhã, o seu almoço, a sua janta. E assim como Paulo rogou, insistiu no versículo 27 ao 32, olha, fiquem juntos, não saiam do navio, vamos nos protegermos. Que você possa permanecer junto da sua família, que você possa deixar que essa unidade que Deus está proporcionando realmente aconteça. Que você possa ali dar a eles aquele momento de rirem juntos, assistirem a algo edificante como família, como pessoa, e que isso possa fortalecer vocês. O terceiro modo pelo qual você pode promover o cuidado é se alertar para o bem físico deles. O apóstolo Paulo vê que já faziam vários dias que eles estavam no navio, as pessoas, por estarem enjoadas pelo mar revolto, ou por estarem angustiadas, não estavam comendo. Eles estavam em jejum já faziam vários dias, já faziam 2 semanas que ninguém se alimentava. Ele vê que eles estavam perdendo as forças, que já estavam ficando fracos, não conseguiam mais fazer aquilo que era necessário para que eles ficassem bem. Então ele fala, olha, já fazem 2 semanas, vocês não comeram nada, comam. Então ele toma a iniciativa, ele pega o pão, ele dá graças, come e oferece às pessoas. Que nesse tempo você também cuide da sua saúde física, você possa deixar com que o estresse seja aliviado de outras formas, fazendo exercícios em casa, tendo momentos onde você vai de alguma forma fazer refeições mais saudáveis, você não precisa mais daquela correria do seu dia a dia, se alimentar em restaurantes, pedir comida pronta, você pode ali cuidar da sua saúde de um jeito melhor. Ali Paulo estava muito atento ao bem-estar físico deles. Cuidem dos horários de dormir e de acordar.
Tenham tempos onde vocês vão, cada um, dar uma ida até o pátio da casa, até o quintal, pegarem um sol, terem refeições boas, que esse bem-estar físico seja mantido, para que a sanidade mental seja preservada. Que vocês de alguma forma se divirtam jogando algum jogo em família, entrando em contato com pessoas, que você possa fazer uma videochamada com um amigo seu, com uma amiga sua, que você possa reunir a sua célula de algum jeito, virtualmente, e ali interagirem, darem esse ânimo para as pessoas, para que vocês também se sintam bem como pessoas, se sintam bem fisicamente. Então, Paulo estava cuidando deles em todos os sentidos. Ele estava dando esse cuidado espiritual, olha, tenham um bom ânimo. Tenham fé, tenham confiança. Aproveite esse tempo para transmitir isso para a sua família, transmitir isso para quem você ama, para que eles possam ter a sua fé em Deus reabastecida. Se reúnam diariamente para ter um momento com o Senhor, com Deus, e que isso aconteça da melhor forma. Vocês podem ler um salmo juntos e depois conversarem sobre o que aquilo falou às suas vidas. Vocês podem assistir uma mensagem na internet, vocês podem compartilhar algum tipo de leitura, vocês podem fazer um clube do livro em casa, vocês podem ter momentos onde vão relembrar fatos onde Deus agiu na vida de vocês e que isso traga esperança, que vocês tragam à memória a esperança para a vida de vocês, que vocês se fortaleçam, estejam juntos realmente, que vocês mantenham esse contato físico saudável que é necessário para que depois dessa quarentena, depois desses dias difíceis, vocês estejam bem, estejam aí com o peso em dia, ninguém precisando fazer uma dieta forçada depois porque comeu muita besteira, ficou ansioso e descontou na comida, que você se cuide, mantenha aí a sua saúde em dia, não perca as forças e não extrapole também. Um sexto princípio, para que você, ao final desse tempo, fique bem, é que você entenda que mesmo que o barco afunde, creia que Deus te manterá em segurança e cumprirá as suas promessas de te levar a salvo. Hebreus, capítulo 10, versículo 23, fala assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus é fiel. Deus é aquele que vai guardar o nosso coração, mesmo que a tempestade lá fora seja terrível. Mesmo que as ruas estejam vazias, mesmo que os hospitais estejam lotados, mesmo que na sua casa você não tenha mais nenhum tipo de ideia do que fazer, e você não sabe quanto tempo isso vai levar, você não sabe como as coisas vão proceder, mas que nesse instante onde você tem essas incertezas, você tem uma única certeza pelo menos, que aquele que prometeu, que cuidaria de nós, Ele é fiel. Ele zela por sua palavra, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Ele vai nos guardar, Ele vai nos proteger, Ele vai permitir que aqueles que são seus saiam disso tudo mais fortalecidos e se voltem para a sociedade depois, trazendo auxílio, trazendo uma mão amiga, para ajudar todos aqueles que, infelizmente, não têm a mesma esperança que temos, infelizmente não têm a mesma fé que temos, estão passando por momentos piores que os nossos, pois eles não conseguem colocar diante de Deus aquilo que a gente consegue. Então que você possa, mesmo diante de tudo isso, mesmo vindo tempos difíceis aí pela frente, onde a economia vai ter vários aspectos afetados, você possa já se precaver, já se organizar em relação aos tempos futuros que virão, mas sempre com aquela fé de que Deus é com você, Deus vai te ajudar, Deus vai te proteger, Ele vai de alguma forma restituir tudo aquilo que nesse tempo foi perdido. Saiba que quando o homem chega ao fim da linha, os recursos de Deus ainda estão disponíveis. Ali o barco chega num local onde ele encalha na areia, e começa a ser açoitado pelas ondas, se despedaça. Então o capitão fala, olha, vocês que sabem nadar, se joguem no mar. Vocês que não sabem, peguem um pedaço de tábua, se agarrem nessa tábua e tentem chegar naquela ilha que estamos avistando, naquela terra, naquela praia. Usem aquilo que está ao alcance de vocês e quando vocês não conseguirem mais, creiam em Deus que Ele deu uma palavra e que nós chegaríamos vivos no destino final. Os impossíveis dos homens são os possíveis de Deus. Talvez naquele momento ali eles tenham aberto o coração para dizer, Deus, esse é o último momento, eu vou me jogar na esperança de que a Tua palavra é verdadeira. E eles se lançam ao mar na expectativa de chegarem na praia. A desesperança humana não fecha as cortinas para a intervenção divina. Ele vai agir, Ele vai intervir, zelar para que todas as vidas cheguem realmente aonde Ele estava querendo que elas chegassem. Então todos chegam sãos e salvos. As 276 pessoas que entraram naquele navio com Paulo, rumo a Roma, chegaram em segurança, porque havia ali uma palavra de Deus sobre eles. Você que é da Igreja da Família Cristã, você que é nosso amigo, você que está nos assistindo agora, creia que é uma palavra sobre a sua vida que vai garantir que você chegue ao final de tudo isso em segurança, que você chegue num local onde a bonança vai se manifestar, onde você vai pisar em terra firme e vai dizer, até aqui me ajudou o Senhor, Ele me guardou e foi comigo. Nesse instante, antes da gente orar por sua vida, eu quero que você coloque diante dele a sua alma.
Vamos ouvir uma canção agora, uma música, e depois dessa música eu quero orar por sua vida, por sua família. Que a gente possa estar confiando em Jesus, que Ele realmente possa estar aquietando o nosso coração nesse momento de tempestade, que a gente possa se apegar a Ele sempre, mesmo nesses momentos mais difíceis, amém? Vamos ouvir uma canção então? Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu prefiro acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarra a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado,
me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Hey, 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 me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Que nós como igreja, nós como povo de Deus, nós como igreja da família cristã, possamos acreditar e confiar no que Ele nos diz. Amém? Deus abençoe. Que Deus possa realmente aquietar a sua alma, que nesse momento você possa desfrutar daquilo que Deus tem disponível para a sua vida. Que essa fé necessária para navegar em tempos difíceis possa se manifestar no seu coração. Eu quero orar por sua vida, para que nessa semana você possa receber essa fé, se fortalecer nessa fé, seguir esses princípios e ter um tempo de bênção junto com sua família. Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse momento que juntos, como igreja da família cristã, aqui virtualmente compartilhamos, que essa fé necessária para os tempos difíceis, para as tempestades que estão ao nosso redor, possa, Deus, se firmar em nosso coração. Que com a Tua graça a gente possa, Deus, entender que coisas fugiram ao nosso controle e agora precisamos usar o bom senso, seguir os conselhos das autoridades que nos orientam. Que nós possamos nos apegarmos à oração, à dependência do Senhor, crendo que a nossa esperança é viva e que aquele que confia em Ti pode esperar por dias melhores. Que a gente nesse tempo cuide uns dos outros e creia acima de tudo que o Senhor é fiel para cumprir a Sua palavra, de nos guardar, nos proteger e nos levar até onde o Senhor deseja. Abençoe cada irmão e amigo da Igreja da Família Cristã, que no dia de hoje, nessa semana, possamos sentir o cuidado do Senhor em meio a tudo isso. E que o quanto antes esse tempo seja abreviado, a nossa sociedade restaurada e que no final as pessoas se voltem cada vez mais para o Senhor. Em nome de Jesus é o que te pedimos. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Alguns avisos para essa semana. Diariamente você vai estar recebendo alguma palavra, alguma mensagem da liderança da igreja para fortalecer o seu coração, abençoar a sua vida. Então, fique ligado nas redes sociais, fique ligado no seu grupo da sua célula, você sempre vai estar recebendo alguma mensagem. A gente quer manter esse contato diariamente com você. Um outro aviso muito importante é que, mesmo diante dessa situação, os nossos missionários ainda continuam no campo missionário, continuam dando assistência às pessoas que estão lá. Então, nós contamos com o seu apoio, com a sua ajuda financeira, para que a Igreja da Família Cristã continue ajudando todos eles nesse momento difícil. Mensalmente, eles esperam da nossa igreja esse apoio financeiro, esse suporte, então você pode estar abençoando as dezenas de projetos que a gente apoia por meio da sua contribuição. A palavra de Deus diz em Filipenses 4, versículo 19, "O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus." Nesse tempo, saiba que Deus vai suprir tudo aquilo que você precisa, Ele também quer ajudar você
como meio para suprir outras pessoas, os nossos missionários, os projetos da igreja, tudo aquilo que mantemos mensalmente. Então, que você nessa semana possa ser generoso com aquilo que Deus tem feito na sua vida e possa abençoar por meio da sua oferta, por meio do seu dízimo. Vamos colocar aqui os dados bancários da igreja, você pode acessar aqui esses dados, você pode fazer a sua transferência bancária, fazer a sua contribuição e continuar ajudando a obra de Deus. Nós contamos com o seu apoio, com a sua ajuda e Deus te abençoe. Nessa semana vamos manter contato. Até logo!